Temos observado que a oração modelo do Senhor, ou o Pai Nosso, tem como foco colocar os princípios essenciais em nossas orações. Na última pregação, vimos somente a expressão Pai. Apesar de ser uma expressão simples, ela carrega um peso teológico muito grande. Implica, em primeiro lugar, a paternidade divina. Quando pronunciamos Pai, o céu fica mais perto de nós. Entramos na presença de Deus. E as orações de Jesus eram sempre cobertas com essa expressão: Pai, meu Pai, a perspectiva de quem Deus é. E vimos que através dessa expressão Pai, Jesus fez uma grande revolução nas orações daquela época, pois os judeus nunca pronunciavam essa expressão Pai em suas orações pessoais. Portanto, a primeira coisa que Jesus ensina para aquele discípulo que está querendo aprender com Jesus é a paternidade divina. Mas também vimos que essa expressão Pai significa a intimidade que nós temos, ou a nossa filiação. Pai é para aqueles que são filhos, ou aqueles que estão em Cristo pela fé, quando depositaram toda a sua confiança através dos méritos de Cristo. Todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus e por isso pode ter acesso direto ao seu Pai. E por fim, em terceiro lugar, Jesus foca a simplicidade. Apesar de muitos pagãos focarem nas repetições para serem ouvidos como uma forma de tentar manipular os seus deuses, Jesus mostra-nos que a busca sincera do coração é o mais importante. Não é pela quantidade de palavras que Deus nos escuta, mas sim pela simplicidade de um coração quebrantado e sincero diante dele. Como Jeremias capítulo 29, versículo 36 vai nos dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias enfatiza que as promessas de Deus estão disponíveis para todos aqueles que buscam o Senhor. Porém, ele enfatiza também que devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. O que significa buscar a Deus de todo o coração? Sinceridade, honestidade, reconhecermos quem nós somos e reconhecer a grandeza de Deus. É assim que o crente se achega quando ele ora e ele busca ao Senhor de todo o seu coração. E o texto que nós lemos, nós temos o prosseguimento da oração do Senhor: Pai, santificado seja o teu nome. Hoje nós aprenderemos o segundo princípio das nossas orações. As nossas orações devem ser santificadas. Já que nós começamos com Deus e temos um relacionamento íntimo com Ele, parece que Jesus quer nos ensinar que há o perigo de nós cairmos na leviandade, na irreverência, na falta de respeito. E não é assim muitas vezes com a nossa vida. Às vezes, quando nós nos aproximamos de mais de uma pessoa, nós temos a tendência de confundirmos as coisas, de confundirmos as esferas, as funções. Lembro-me de certa feita, quando eu estava conversando com um amigo, um crente, e ele relatou a sua relação com a sua patroa, a sua empresa de trabalho, que era a sua tia. Ele falava que quando ele entrava na empresa era: bom dia, patroa fulana. Mas quando ele saía, ele pedia a bênção à tia dele. Pode parecer algo muito simples para você, mas o ponto é que por conta da intimidade familiar que ele tinha, ele não confundia os papéis. Quando ele entrava na empresa, a tia dele não era mais a sua tia, porque era a sua patroa. Então, se ele chegasse atrasado, não era porque ela é a sua tia que ela não deveria descontar. Então, ele entendia os papéis, não é porque ele tinha essa intimidade familiar que ele levaria, melhor dizendo, a leviandade.
a falta de respeito, não é porque nós temos uma relação tão íntima que nós não devemos, muitas vezes, levar os papéis em sua alta reverência. E esse é o ponto quando nós estamos afirmando em nossas orações: santificado seja o teu nome. Jesus quer colocar a nossa intimidade de maneira bíblica, mas também de maneira equilibrada. Todo pedido deve estar subordinado à glória e ao objetivo de Deus. O egoísmo não deve tomar conta dos nossos corações. Deus não existe para satisfazer os nossos caprichos, mas Deus busca a sua própria glória. Isaías, certa feita, no capítulo 42, versículo de número 8, afirma: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, Isaías nos afirma que Deus, como Criador, é o único capaz de realizar as coisas que Ele prediz. Somente o Senhor é glorioso, somente o Senhor é digno de louvor. Ele não é um entre muitos, Ele não é superior entre deuses inferiores, Ele nem mesmo é o melhor de todos, não. Isaías está nos dizendo: Ele é o único. Deus é o único e fará tudo o que lhe apraz. Nada pode se comparar à glória de Deus. E por isso, Deus, Ele não compartilha a sua glória com ninguém, porque somente Ele é único. A verdade de Deus absoluta em sua essência, compartilhada ao seu povo, e através disso o seu povo se alegra em conhecer ao Senhor, conhecer a sua vontade e santificar o seu eterno nome. Portanto, apesar de termos a intimidade de Deus em nossas vidas, as nossas orações, não esqueça, não são entre iguais. Ao orarmos, devemos reconhecer, acima de tudo, a natureza de Deus, a natureza santa. E diante disso, meus irmãos, o que podemos aprender com essa simples expressão? Santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós aprendemos em nossas orações que devem ser santificadas é que Deus merece ser reverenciado. É a primeira verdade. Santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa separado. Acredito que o melhor termo que a palavra santificado nesse texto poderia colocar para nós sentirmos o peso disso, dessa santidade, seria: reverenciado seja o teu nome. Isso significa que Deus deve estar acima de todas as coisas. Ele é santo. E já que Ele é santo, nós devemos manter o seu nome em santa reverência. Honrá-lo, já que Ele é único. Honrá-lo, Ele é digno de toda honra e toda glória. Somente Deus deve ser valorizado e honrado, porque Ele é santo. Santificado seja o teu nome, reverenciado, em temor deve ser o nome de Deus. Portanto, logo quando nós oramos, no início do culto, em qualquer momento que você está orando ao seu Deus, você está reconhecendo a pureza da sua santidade. Você está declarando para si mesmo e para o mundo o caráter santo de Deus. Anunciamos que Deus é completamente separado do pecado e que todos os seus atributos estão em perfeita e absoluta perfeição. O amor santo de Deus, a justiça santa do Senhor, a misericórdia santa do Altíssimo e assim sucessivamente. Não é à toa que nas Escrituras, santo, santo, santo é o teu nome. É o único atributo que é enfatizado mais de uma vez. Por quê? Porque a essência absoluta da natureza, da santidade de Deus, coloca todos os outros atributos de maneira perfeita e solene. E isso é algo, meus irmãos, que nós devemos sempre estarmos atentos. Quando nós oramos, a reputação de Deus deve ser colocada em nosso coração em autoestima. Como isso, meus irmãos, é algo maravilhoso.
aquele que já é santo em toda a sua perfeição, quis que nós participássemos de sua pessoa, de sua santidade, de suas obras, através de lábios pequenos, lábios, muitas vezes, que na nossa realidade, meus irmãos, nem sequer as pessoas conseguem nos enxergar, mas são lábios que precisam buscar a santidade de Deus, porque Deus lhe criou para Ele mesmo. E quando nós oramos, uma das formas de nós expressarmos a sua santidade, anunciar esta glória, é através das nossas orações. Veja que o progresso do padrão modelo de Jesus é algo que começa se aprofundando ainda mais. Pai já é algo que é muito profundo, íntimo, mas ao mesmo tempo equilibra na santidade. Quando você ora, você está mais perto, não somente do céu, você está perto daquele que é o juiz de toda a terra. Meus irmãos, nós precisamos anunciar a pessoa de Deus com orações santificadas. Esse é o ponto. Pai, santificado seja o teu nome. E o grande exemplo dessa vida de oração reverente é o próprio Cristo. Veja, João capítulo 17. Perceba, a oração de Jesus, exemplificando em seu ministério, em sua vida. João capítulo 17, versículo de número 26, na oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por si, pelos discípulos, mas também ele ora por todos aqueles que hão de conhecer o nome de Jesus. João capítulo 17, versículo de número 26, o Senhor orando nos afirma: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus tinha um grande compromisso em que a vontade de Deus fosse proclamada e vivida. Pai, a minha glória que estava junto de ti, revela essa glória. Revela esse amor, ao ponto de eles também amarem uns aos outros, porque eu te amo acima de todas as coisas. O meu amor, ó Deus, revela a tua santidade, porque eu irei morrer, eu irei cumprir os decretos, o Senhor me enviou para uma missão. E eu quero que este povo conheça o teu nome, eu quero que este povo conheça a tua santidade. Veja o compromisso de Jesus. O compromisso de Cristo, acima de tudo, era que o nome de Deus, a santidade de Deus, fosse conhecida e vivida. Conheçam, percebam, mas vivam o amor. Vivam essa realidade, porque Jesus já exemplificou isso, e Ele está orando por nós, que as nossas orações busquem a reverência, a santidade, o compromisso de vivermos para a glória de Deus. E aqui nós precisamos perguntar para nós, qual é o nosso compromisso? Qual é o seu compromisso nessa noite? A nossa vida deve ter uma atitude de total reverência ao nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Não esqueça, não é apenas uma declaração, mas um pedido para que o nome de Deus seja proclamado, seja reconhecido. Aqui é a fama de Deus. Deus quer ser conhecido como santo. E essas orações precisam, acima de tudo, ter a prioridade quando nós oramos, ansiarmos pela santidade de Deus. Ansiarmos para que eu e você conheça em nossas orações, expressar o nosso anseio pela santidade de Deus. Para que quando nós chegarmos aqui como um corpo de Cristo, cultuando ao Senhor, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, a santidade de Deus se manifestando de tal forma que há um povo que reverencia o seu santo nome. Não é apenas uma declaração teórica em sua vida, é uma declaração de vida que corta o seu coração, ao ponto de que quando você clama, algo acontece. Reverência, temor, santidade. Meus irmãos, quando nós oramos, devemos orarmos e experimentarmos a reverência de Deus, o temor do Senhor. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa adoração coletiva, o nosso culto público. Por conta do nosso tempo e propósito, essa noite eu não serei tão exaustivo,
quem sabe um momento oportuno para nós avançarmos um pouco mais sobre essa temática. Mas eu queria que você guardasse em seu coração que uma das formas, quando nós iniciamos a oração, de reverenciarmos o nome de Deus, é no culto público. Se tem uma coisa que deve existir quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, é uma reverência solene. É um santo temor. Eu resumiria o culto público, e eu queria que você guardasse essa afirmação em seu coração. O culto público é uma audiência com Deus, é um encontro. O culto público é uma audiência com Deus, e essa definição é importante, pois hoje nós temos um sério problema em muitas igrejas, porque alguns pressupõem que Deus seja equiparável a um cachorrinho fofo, onde nós podemos fazer o que pensamos e o que bem dizemos. Mas veja o que nos diz Eclesiastes capítulo 5. Veja a santidade do culto em nossas orações, até cultos familiares, onde muitas vezes nós precisamos falar assim: filho, você precisa se concentrar, filha, para um pouco, agora é momento de reverência. Nós iremos falar com Deus, iremos ter um encontro com Deus. Eclesiastes capítulo 5, veja. Eclesiastes capítulo de número 5. Apenas o versículo 1 e 2. Quando Salomão nos diz: guarda o pé. Quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Veja, adoração em respeito e reverência a Deus é o ponto de Salomão. Ele inicia com essa expressão: guarda o pé. O que é isso? Seja cuidadoso quando você vai se aproximar de Deus, porque Ele está nos céus, você está na terra, você deve ir com o intuito de verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Você não deve vir para o culto a não ser adorá-lo. Esse é o ponto, guarda o teu pé. Deus está nos céus, nós somos apenas criaturas. E esse contraste é marcante. Pelo fato de Deus estar nos céus e nós na terra, o ponto é que nós devemos reverenciar em todas as coisas, desde o início, desde a adoração, desde a pregação, ouvirmos atentamente a sua voz. Devemos cumprir suas ordens. E aqui mais uma vez colocando o nosso cotidiano. Se o seu chefe o chama a seu escritório para um encontro particular, você não vai entrar com arrogância. Você não vai pôr os pés na mesa e começar a pontificar sobre o assunto que lhe parece importante. Já que você está subordinado, o que você faz? Você senta e ouve o seu patrão, aquele que está acima de você. Se somos assim em nossa vida cotidiana, quão mais verdadeiro isso é quando somos convocados pelo superior. Por aquele que é santo, Deus em pessoa, somos pó e cinza diante dele. Se ele quer marcar um encontro conosco, ele que vai determinar o programa e nós nos submetemos a esse programa. Isso significa que a adoração não pode se assemelhar àquilo que queremos que se assemelhe. Não podemos fazer o que bem entendemos. Temos que fazer o que Deus quer. E Deus dá muita importância à maneira como Ele é adorado. Seus padrões são altos, Ele é santo, e como o pregador de Eclesiastes afirma logo no início, guarda o teu pé. Seja cuidadoso ao entrares para cultuar ao Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Seja cuidadoso, sejam poucas as tuas palavras, ou seja, tudo com cautela.
Até quando você pronuncia algo e o seu coração não está de acordo com aquilo, você está pecando contra Deus. Sejam poucas as tuas palavras, você deve refletir em tudo que você fala diante de Deus, pois Ele é santo. Ele está distante completamente do pecado. E aqui, meus irmãos, algumas questões que eu gostaria de ressaltar diante do nosso culto público. Alguns princípios básicos. Nós temos várias questões na adoração cristã, no culto público, mas eu queria apenas citar o preparo do coração para o culto. O preparo do coração para o culto. Esse ponto é de suma importância, porque ele é bastante prático. Porque alguns pensam que se preparar para o culto é quando nós chegamos na igreja e nós sentamos 5 minutos antes de o culto começar. Vamos nos preparar para o culto. Porém, como nós vemos nas Escrituras, a preparação para o culto não acontece em poucos minutos. Para algo como adoração, não ficamos prontos apenas rolando da cama, chegando de qualquer maneira, apressados, não. Encontrar-se com Deus é um evento de tamanha importância que requer cuidadosa e sincera preparação. Deus nos diz que Ele espera que nos preparemos para nos encontrarmos com Ele. Veja um exemplo disso em Êxodo capítulo 19. Preste atenção. Êxodo capítulo 19. Esse texto martelou muito em meu coração ao decorrer da semana sobre a preparação do coração para o culto. Quando olhamos para o Monte Sinai, pouco antes da sua aparição para o povo, Moisés instruiu o povo a se aproximar da montanha. Mas antes de eles entrarem na presença de Deus, eles precisaram se preparar. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Versículo de número 11. Veja só. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Veja, os preparativos para a manifestação do Senhor envolveram atos rituais exteriores que refletiam convicções internas. Israel deveria preparar por 3 dias antes de se encontrar com o seu Criador, com o seu Redentor. Que tipo de preparação oferecemos a Deus? Talvez lhe demos apenas 3 minutos enquanto o prelúdio está sendo tocado. Isso é importante, porém eu acredito que devemos fazer mais. Não somente poucos minutos para preparar os nossos corações, mas devemos preparar os nossos corações antecipadamente. Você já deve chegar aqui com um espírito de adorador. Você já deve sentar neste banco que você sentou quando chegou, já com o coração preparado, antecipadamente, para que através da oração coletiva, Deus opere em todo o povo, porque todo o povo antecipadamente saiu de casa, preparou seu coração, se sentou, agora Deus nos encontra. Primeira coisa de aplicação nisso aqui: não fique fora de casa ou acordado até tarde no sábado à noite. Bem prático. Comece por aqui, no sábado à noite tem que dormir um pouco mais cedo. Uma noitada com amigos não será de grande ajuda quando se trata de acordar no horário seguinte. O horário seguinte é momento de encontro, é o maior encontro da minha vida, é o dia que eu vou ouvir e cantar a palavra de Deus. Você deve se preocupar para que as suas pálpebras não fiquem caindo na hora do culto. Você deve se preocupar com isso, porque o culto é um encontro com Deus, onde a santidade de Deus é revelada. Então muitas vezes você precisa dormir mais cedo, se preparar. Um culto é uma preparação. Não queira se preparar quando chega, você deve se preparar antes. Mas a segunda coisa, não se apresse no domingo. Existem coisas que nós podemos evitar no domingo. Por exemplo, as irmãs podem aprontar as roupas um dia antes, para que o estresse não aconteça no dia do domingo,
prepare as coisas antes. Da mesma forma, os homens. Nós devemos, meus irmãos, separar muitas vezes as coisas uma noite anterior, se preparar, porque aquele domingo é o dia de encontro. Nós, muitas vezes, por conta da nossa tradição, perdemos a tradição, muitas vezes, da história da igreja, mas se tinha uma coisa que a igreja, ela fez, foi santificar o dia de domingo. Quando nós olhamos a história, quando os puritanos conquistaram a América, os jogos foram mudados. Eles conseguiram incutir tanto na cabeça das pessoas, que naquele domingo não tinha jogo, não tinha nada. Era somente o dia do Senhor. Eles faziam ações de graça, misericórdia, visitavam o povo para se preparar para o culto ao domingo. E quando chegavam em casa, passavam uma semana se preparando para o culto seguinte. Meus irmãos, são tantas coisas na história da igreja que nós perdemos, mas o ponto que eu queria que você se concentrasse aqui é que você deve evitar muitas coisas que lhe prejudicam no domingo. Devemos santificar esse dia, pois é o dia do encontro. É o dia onde Deus falará conosco. Terceira coisa, cultive uma boa disposição. Já que nós estamos indo nos reunir com o Senhor, uma das coisas que deve existir em nossos semblantes é a alegria. Atos capítulo 2, versículo 42, quando o povo perseverava nas orações, unânimes, no partir do pão, nas refeições diárias, o texto vai dizer, com alegria e singeleza de coração. Eles se reuniam nessa perseverança, mas com essa disposição, estamos partindo o pão, Deus está presente entre nós, estamos fazendo isso com alegria. E nós precisamos cultivar esse espírito de alegria nas manhãs. Quando você acordar, acorde com alegria, se esqueça. Coloque um ambiente em seu lar de alegria e venha com a sua família com alegria para a casa de Deus. Encha os outros corações de alegria, Deus vai se manifestar. Cultive uma boa disposição de adoração. Ao você orar ao Senhor, Deus fala conosco. É um momento crucial, não tem algo melhor do que o culto público. Não existe algo igual, meus irmãos. Onde a pregação é colocada, onde Deus fala conosco, onde através dos cânticos Deus nos consola. Portanto, a boa disposição precisa estar em nossos corações. Mas a quarta coisa, cultive um bom testemunho no culto público. Cultive um bom testemunho no culto público. Como temos nos vestido para o culto público? Ao se apresentar no grupo de louvor, como andam as suas vestimentas? Em nossa direção aqui nesse púlpito, quais são as roupas que temos colocado? Será se todo tipo de vestimenta é adequado para o culto? Ao se apresentar no coral, temos colocado roupas adequadas que louvam ao Senhor? E aqui, meus irmãos, algo que me chamou a atenção, nesses dias de semana, em meus devocionais, de repente eu me encontrei com o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 28, olha só. Êxodo capítulo de número 28, versículo de número 2. Isso me chamou a atenção quando Deus pede para separar Arão e seus filhos para o sacerdócio. E Deus nos diz no versículo 2, perceba: faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Isso ficou marcado em meu coração. Aquelas vestimentas que Deus tinha colocado para o sacerdócio trariam honra para o sacerdócio. É claro que nós não estamos mais no Antigo Testamento, mas o princípio continua. Na adoração, precisamos nos preocupar como nós os vestimos para Deus e para os outros. A pergunta que nós devemos fazer ao sair de casa é: essa vestimenta é própria para o culto público? Já que irei ter um encontro com Deus, essa vestimenta é adequada? Essa vestimenta irá edificar os irmãos no culto público? Portanto, meus irmãos, quando nós cantamos, Deus se preocupa, tudo que nós fazemos no culto, com a nossa santidade. Não esqueça, você não está vindo para um jogo de futebol, nem indo para uma praia, você está vindo para se encontrar com Deus. Encontro, santidade.
E isso é de suma importância para que Deus manifeste a sua graça sobre nós. Essas foram as coisas que Deus colocou em meu coração à medida que eu meditava sobre a santidade em nossas orações, porque quando nós oramos aqui, iniciamos a Deus, tudo deve ser colocado perante Ele. Essa é a primeira verdade, reverência. Você deve reverenciar o nome de Deus em seu coração, porque isso para Deus é algo que Ele requer. A segunda coisa que aprendemos na expressão santificado seja o teu nome, é que devemos viver uma vida santa. Já que nós devemos nos preparar para o culto público, nós devemos proclamar o seu nome de maneira santa quando nós nos reunimos. Deus se preocupa com a nossa vida neste mundo. Além de anunciarmos a santidade de Deus, a sua santa separação de todas as coisas, Deus anseia que o seu povo reconheça em sua vida. Viver uma vida de oração é viver uma vida de santidade. As duas coisas estão relacionadas. Pai, santificado seja o teu nome. Um crente que ora deve ser marcado pela obediência em todos os aspectos da sua vida. Isso significa ter o cuidado para não desonrar o nome de Deus, usando-o de maneira profana ou casual. Mais do que isso, significa tratar tudo o que pertence a Deus com total seriedade. Seriedade. Porque Deus é santo. Significa ouvir e obedecer ao que Ele diz em sua palavra. É vivermos o tipo de pureza pessoal que condiz com o caráter de Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Quando pedimos a Deus que santifique o seu nome, estamos orando para que Ele nos capacite a vivermos uma vida santa. E mais uma vez nós temos o grande exemplo de Jesus Cristo. Capítulo 12 de João, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Perceba, o grande compromisso de Jesus Cristo na sua vida era reverenciar o seu nome. Capítulo 12 fala da sua crucificação. E João coloca essa crucificação através da santidade de Cristo. A reverência de Jesus sempre esteve associada à obediência da palavra de Deus. Portanto, a oração busca a obediência, pois amamos a sua santidade. Lutero, em seu catecismo maior, perguntou: como o nome de Deus é santificado entre nós? Ele responde: quando a nossa vida e a nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. Portanto, meus irmãos, quando oramos, nós devemos ansiar por uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, temos um grande problema, pois quando olhamos para o nosso testemunho diante do mundo, não temos poder, não temos impacto. Quão pobres são as nossas orações, oramos tanto, mas obedecemos tão pouco. O que há de errado com isso? Tudo indica que Cristo está distante dos nossos corações, dos lábios dos nossos corações. Orações formais, orações tradicionais, mas nós precisamos da profundidade da espiritualidade de Deus nesta vida de oração. Eu queria que você pensasse consigo mesmo: será se de fato nós, como corpo de Cristo, temos orado de verdade? Será se nós temos nos humilhado diante de Deus? Meus irmãos, nós precisamos buscar a espiritualidade da oração, ansiarmos por santidade, precisamos santificar Cristo em nossa vida, precisamos santificar Cristo em nossas famílias, precisamos santificar Cristo com os nossos relacionamentos, com os nossos amigos, com a nossa comunidade. A doçura do relacionamento, Pai, da sua paternidade, da sua intimidade, são refletidas no aroma desse relacionamento: santidade, doçura, aroma, doçura, Pai, aroma, nossa vida santa, através de tudo que nós fazemos. A vida de oração santificada deve ser espalhada, o bom perfume de Cristo a todos aqueles que estão ao nosso redor.
Na primeira epístola de Pedro, como lemos nessa noite, capítulo 3, versículo 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes de todas as coisas, precisamos reverenciar, consagrar Cristo em nossa vida, em nosso coração. Ele deve ser o Senhor da nossa vida, Ele deve direcionar tudo o que nós precisamos nele, conhecermos a Ele, amarmos a Ele. E o contexto aqui de Pedro fala que nós devemos estar prontos a apresentar a razão da nossa fé. E para apresentarmos a razão da nossa fé, no contexto de provação lá do povo, santidade, vocês não devem rebater o mal com o mal, vocês devem rebater o mal com o bem. Vocês devem orar por aqueles que vos perseguem. Vocês devem ter uma vida tão maravilhosa, tão santa, porque Cristo está santificando os seus corações, que vocês têm uma vida cativante, uma vida honrosa, uma vida que de fato é diferente. E aqui Pedro fala do coração como um santuário. O coração é o santuário onde Deus prefere ser adorado. Lembre desse templo como um grande coração. E esse templo é o seu coração. Deus quer habitar em cada janela, Deus quer habitar nas cadeiras, no sentido de organizar as coisas. Quando a cadeira está para o lado de lá, Deus diz: santifica, direciona a cadeira, coloque a porta no seu devido lugar, adicione os ventiladores, ou seja, o coração deve estar ordenado, porque o coração é o santuário. E quando você senta aqui, quando você adora aqui, os seus corações, o coração da igreja deve estar em unidade, em perdão, em amor. Santifique os vossos corações. O grande santuário da Igreja Batista Regular do Curió é Cristo e nada mais. Cristo e nada mais. Cristo, Cristo e Cristo, somente Cristo. Portanto, como estão as janelas do seu coração? Estão quebradas? Peça perdão e a purificação virá sobre você. Como está a porta do seu quarto? Está quebrada? Você não consegue fechar? Não há harmonia? Meus irmãos, o coração do crente é o santuário de Deus, é onde Ele habita. E nós precisamos urgentemente, como igreja de Cristo, convocar Cristo em nosso coração. Convocar Cristo para de fato transformar as nossas vidas, porque se Cristo santificar o nosso coração, grandes coisas acontecerão, grandes coisas começarão a surgir. Por quê? Porque o nosso coração está cheio da santidade de Cristo. Cada aspecto, tudo que você toca, deve estar diante da proclamação da santidade de Jesus. Essa é a segunda coisa. Santificado seja o teu nome, reverencie, obedeça a Cristo em todos os aspectos da sua vida. E por fim, a terceira coisa que aprendemos sobre a expressão santificado seja o teu nome, é que devemos ansiar pelo conhecimento de Deus. O que significa o nome nesse texto? Basicamente, a pessoa de Deus. Em toda a Escritura, o nome de Deus é equiparado a quem Ele é. A sua natureza, os seus atributos, o seu caráter. Portanto, Jesus não estava se referindo a um mero título. Jesus estava se referindo à pessoa de Deus. Santificado seja a tua pessoa, a tua santidade, quem o Senhor é. Em nossas orações, ou quando nós oramos, devemos ansiar em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, no coração do crente, transforma esta pessoa. E nós encontramos um modelo extraordinário de tal transformação na vida do profeta Daniel. Daniel sofreu um trauma indescritível, ainda jovem. Profanaram o templo sagrado de Deus, o levaram como cativo para uma terra estrangeira. Diante disso, ele poderia ter se conformado com as formas brutais, pagãs, até mudar o nome dele, o nome dos seus amigos.
Mas ele, meus irmãos, ao invés disso, ele serviu mais e mais ao Senhor. Foi um gigante, ao ponto de Deus revelar mistérios sagrados, ocultos em toda a cristandade, em toda a escatologia. Praticamente nas 70 semanas de Daniel nós temos toda a história, desde o presente até o fim dos séculos. Um amigo de Deus, que mesmo ainda jovem, não se corrompeu, serviu ao único Deus verdadeiro com humildade, com fé, com integridade, com retidão, com coragem e, acima de tudo, com oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. O segredo da conduta piedosa de Daniel é que ele conhecia a Deus. Ele ansiava pela glória de Deus. E quando ele se apresenta diante de Nabucodonosor, Daniel nos diz, diante do sonho, da revelação, disse Daniel, capítulo 2, versículo 20, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Veja a oração deste discípulo, a profundidade, a realeza, de eternidade a eternidade é o teu nome. O Senhor contém toda a sabedoria, o Senhor contém todo o poder. E quando no capítulo 9 ele entende as profecias de Jeremias, Deus ao revelar, ou prestes a revelar a sua vontade, ele confessa os seus pecados. Ele ora mais uma vez ao Senhor e ele fala: meu Deus, confessei os meus pecados e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja a oração deste discípulo, deste servo de Deus. Ele ora pelos seus pecados, mas também ele ora pelos pecados do seu povo. E foi isso que nós fizemos nessa manhã, quando Davi nos diz que nós não devemos ocultar os nossos pecados. Pecados que são manifestados não podem ser ocultados, eles devem ser confessados, porque Deus nos diz, quando nós confessamos o pecado, Deus nos perdoa, Deus nos restaura. E Daniel conhecia justamente isso. Eu confesso, tu és temível, mas tu guarda a tua aliança com o teu povo. Não, Deus nos destrua, mas Deus, tu nos ama, guarda a nossa vida, nós queremos guardar os teus mandamentos, ó Deus, infunde em nós fé e confiança. É isso que o povo de Deus deve fazer. Diante da santidade de Deus, meus irmãos, deve haver submissão solene. Não tem como, diante da santidade, nós ficarmos perdidos em fofocas, meus irmãos. Não tem como, diante da santidade, ficarmos perdidos em várias narrativas que não condiz com a fé cristã. Não condiz. Nós precisamos nos ajoelharmos e dizermos: confessamos o nosso pecado, Deus grande e temível. Precisamos orar para que Deus de fato conforte o nosso coração, restaure todas as coisas, coloque confiança em nossas vidas, porque é a santidade de Deus que está em jogo, é o nome de Deus. Mas quando nós desonramos o nome de Deus em nossa vida, nós estamos pisando no Evangelho, e os ímpios escarnecem disso. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração, e quando nós amamos isso, nós queremos praticar esse santo Evangelho, porque é o nome de Deus, é a fama de Deus, é o testemunho de Deus. Salmo capítulo 20, veja. Salmo 20. A confiança de Davi. Salmo capítulo 20, versículo de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos, confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Preste atenção nessa oração, perceba.
Davi não está depositando sua confiança em uma combinação específica de letras hebraicas. Ele coloca o nome do Senhor aqui, o nome maiúsculo, o nome de Deus. Mas esse nome de Deus aqui, meus irmãos, no coração de Davi, não é apenas uma pronúncia qualquer. Ele fala: alguns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio de todo o meu coração no nome de Deus. Eu confio no Deus que me salvou. Eu confio em sua glória. Eu confio em sua graça. Eu confio na revelação de quem Deus é. O nome do Senhor. E que eu gostaria que nós, neste final, pudéssemos confiar verdadeiramente em Deus. Orarmos verdadeiramente para termos uma confiança inabalável na santidade de Deus. Ao orarmos, ao jejuarmos, ao adorarmos, em todas as coisas que fizermos, nós devemos nos preocuparmos com a fama de Deus. Deus se preocupa com a sua glória e Ele nos vocacionou para, diante das nossas orações, enaltecermos quem Ele é. O fundamento da religião é o caráter de Deus. Nós precisamos almejarmos o conhecimento de Deus, de maneira profunda e de maneira solene. E uma das coisas que nós fazemos isso é através das nossas orações. Veja as orações de Davi, de Daniel, tua aliança, nós chamamos. São orações, meus irmãos, que refletem a profundidade de quem Deus é. Eles expressavam isso através das suas orações, porque eles eram pessoas que conheciam o caráter de Deus. Eles conheciam a beleza da sua religiosidade, a beleza da nossa religiosidade, e nós aprendemos isso nessa manhã: contemplarmos o Senhor, contemplarmos a beleza do Senhor. Contemplar significa estarmos a cada dia almejando, contemplar, meditar, pois isso sarará nossas feridas, e isso de fato será um bálsamo para a nossa família. Que nessa noite, eu e você, possamos orar com mais confiança, saber quem é o nosso Deus. Quem ora, anseia conhecer Deus, e esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio nessa noite é conhecermos o santo nome de Deus. Concluímos que quando oramos, nós temos em vista a reputação gloriosa do Senhor. Ele é separado de todas as coisas, mas essa separação deve tocar as nossas vidas. As nossas orações devem ser marcadas com o conhecimento de Deus. Só assim nós teremos uma vida de oração equilibrada, que toca os lábios do nosso coração, mas também a nossa vida de maneira sobrenatural. Que Deus nos ajude a orarmos em santidade.